Shalom, shalom, nossos amores. Shalom, todos aqueles nossos telespectadores, todos aqueles que amam este canal através das notícias de Jesus Cristo que vem aqui. E eu creio, sendo um irmão em Cristo, se eu te chamo de irmão, irmão em Cristo, porque na carne você não nasceu comigo com a mesma semente, mas é a semente Cristo, é a semente de Cristo, que a sua palavra, que já nos exigiu ou nos colocou no nascimento, que nós já somos irmãos. Portanto, hoje, nesta sexta-feira, não quero te deixar mais assim, sem que você me veja neste ecrã, ou qualquer aparelho que usas, para conseguir acompanhar o que vem em todas as sextas-feiras, neste nosso canal, Notícia de Jesus Cristo, e o canal 07 TV. Então, nós aqui vamos começar numa curta oração. Querido Pai Celestial, mais uma vez obrigado por permitir que esta manhã da sexta-feira, hoje, 2 de julho de 2021, é um dia que nós dedicamos a Ti para poder ouvir algo neste canal aqui, nas redes sociais, onde podemos nos encontrar facilmente daquele mesmo que estiver distante de nós. Quanto que para Ti não existe distância por alguém, mas nós, seres humanos, somos pequena partilha. Oh Senhor, somos uma partícula Sua e que nós nos limitamos enquanto que Tu és ilimitado. Faça graça. Faz com que possa dizer algo que vem de Ti através dos meus lábios. Que tudo que sair edifica ao ouvinte que esperou ouvir coisas notórias que vêm da parte do Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém, meus amores. Muito obrigado por você estar de novo ali, conforme eu te disse. Hoje vamos ler no livro de João capítulo 14, vou começar de versículo 1 até 6. Lemos agora aqui. Que o coração de vocês não fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Existem muitas moradas na casa do meu Pai. Se não fosse assim, eu lhes diria: vou preparar moradas para vocês. Aleluia. Glória a Deus. E quando tudo estiver pronto, então eu virei. Eu virei buscar todos. Glória a Deus. Para que possam sempre estar onde eu estiver. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como então podemos saber o caminho? Glória a Deus também, por você perguntar. O versículo 6, para terminar.
Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Que Deus acrescenta a bênção disto que nós já acabamos de ler. Algo importante que está ali. Jesus aqui está se identificar de um filho de Deus. Enquanto que já havia, o mundo sabia que existe um Deus. Muitos já, como dizem nós aqui escuto muito na nossa região, nossos países que fizeram o reinado Congo. Quando contam a história, eles sempre nos digam, antes que os colonos viessem, nós já tínhamos conhecido, sabíamos de Deus, falávamos já de Deus. Os nossos antepassados, nossos ancestrais, falavam, reconheciam que existia Deus, mas tem que saber que Deus que eles conheceram. Porque toda alma, toda pessoa que Deus colocou a alma dentro dele, aquela alma é que reconhece que existe um Criador, que existe um Deus, porque a alma veio de Deus. O corpo ele apanhou terra aqui, pó de terra. Mas a alma sempre vinha de Deus, ou vem sempre. Então, a alma tem sempre aquela sede, mesmo que o corpo, pelos desejos que ele tem, está a rejeitar Deus, pode rejeitar um Deus verdadeiro e escolher adorar ou amar um Deus falso. E eu não nego quando as pessoas dizem que o colono não veio nos ensinar Deus. Nos encontraram, nós já conhecíamos Deus. Que Deus é esse? Porque o colono não trouxe Deus. Não há um colonizador de um país que levou Deus. Deus é levado pelos missionários. Deus é levado pelos homens enchidos do Espírito Santo, como o próprio Jesus enviou seu discípulo depois de os encher o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Ali saíram para pregar a boa nova, pregaram a vida. Todos que foram batizados pelos esses pregadores que receberam o Espírito Santo, também receberam o Espírito Santo. Qual é o colono que deixou o Espírito Santo nesses países? Em que ano, em que momento que esses colonos, pelo contrário, os missionários vinham fora da colonização, fora do plano da ditadura, da colonização. A religião, sim. Existem colonos que pegaram a religião como algo de segurança, algo de conhecer os hábitos e costumes de qualquer povo que eles iam. Mas não era evangelho. O evangelho é agora que está a se pregar evangelho no mundo inteiro, porque o fim já chegou. O fim das eras. O evangelho está duro nesse tempo do fim. E já temos uma tecnologia, uma ciência, uma tecnologia que está a ajudar que o evangelho se prega rapidamente, falando já daqui na hora, em 4 cantos do mundo, um eleito pode acalhar ali, nessa hora que estou falando do evangelho, e aquilo ajudará você. Então vamos diretamente ao que nós já acabamos de ler, para eu não começar já explicando aquilo que pode saber. Mas conforme eu te disse que estou vindo com histórias, e essas histórias são tipos daquilo que a gente quer falar, porque esse é um púlpito das redes sociais. Esse é um púlpito invisível, mas
tornou visível através da tecnologia. Vamos lá ver agora. Eu quero te trazer mais uma história, um tipo que vou comparar. Aqui Jesus declarou ser filho de Deus. E isso deixou as pessoas procurar encontrar as habilidades que podem lhe confirmar ser filho de Deus. Então é por isso que eu vou contar essa história, para te mostrar, quando você se chama de filho de Deus, quando você se chama de pastor, quando você se chama de apóstolo missionário, quando você se chama de um eleito, ainda mais além de se chamar de noiva de Cristo, nós vamos procurar ver que são as habilidades que se necessitam para confirmar aquilo que alega ser. Vamos ver diretamente aqui o que é que eu quero falar agora. A história está assim. Deixa eu ler um pouco onde minhas anotações estão, né? Porque muitas vezes quando falamos, se não anotar algo, pode te passar em mente a história. Era-se do jeito que a pessoa que contou, ou que esteve lá presente, contou. Então tens que ler o que ele disse, o que ele viu. E é por isso que lemos a Bíblia. O João, aquilo que ele ouviu, o Senhor Jesus Cristo a dizer, apontou, anotou aquilo, e eu já li, você também já leste. Por que lemos? Porque alguém outro que anotou a coisa. Veja agora, algum médico a bordo. Você sabe quando se diz a bordo, é uma viagem, são aviões ou barco, quando querem viajar, no momento de viagem, ou estão andando de qualquer avião, né? De um voo, podemos dizer. Então, algum médico a bordo. Uma vez eu estava em um voo, quando um anúncio foi feito solicitando a presença de qualquer um que fosse médico. Ulala. Havia um homem que parou de respirar e queriam que um médico ajudasse. Você próprio sabe, dentro do avião, dentro do voo, alguém, a Cali, eu já vi isso, tinha viajado, eu já testemunhei muitas vezes isto. Alguém já perdeu a respiração ao meu lado, queria mesmo perder vida aí. A sorte que ele não sabia, também não se conhecíamos, só lutava ali, tocar. E eu tive que, mesmo que ele já não estava me ouvir bem, mas tive que lhe perguntar, aceitas eu orar por ti para ganhar a vida agora? Porque eu vi que ele já estava acabando vida. Ao meu lado, dentro do voo, saíamos da China para a Etiópia. Isso que estou a dizer é uma realidade minha. Mesmo que você não pode crer isto. Eu é que tenho que crer, por eu é que vi. Se estou a dizer aquilo porque eu sou testemunho por qualquer pessoa que viveu algo, como João contou aqui, as palavras de Jesus, nós estamos a crer, mas eu não estive lá. Você também não estiveste lá. Mas pode crer que isso foi as palavras de Jesus. Tanto faz o que eu posso dizer, sou testemunho, como é que a pessoa, quando quer acabar a vida dentro do voo, ela não tem mais tempo de procurar médico, procurar que... Mas aqui são outras pessoas que procuraram do médico. Solicitaram, se tivesse a presença de qualquer um que fosse médico dentro do voo, para ajudar aquele senhor. Agora vamos lá continuar a história. Havia um homem que parou de respirar, isso já. Naquele momento, qualquer pessoa que afirmasse ser médica teria que saber o que fazer.
Você, onde está se precisar alguém que conheça este trabalho, esta profissão, para ajudar um moribundo naquela hora, para você se apresentar, tens que saber fazer. Tá a ver? O que é que vais fazer? Teria que ser capaz de ressuscitar o homem morto ou moribundo, conforme eu disse primeiro. Teria que saber como reativar o coração da pessoa e ajudá-la a respirar. Você não pode se apresentar no momento daquele, se aventurar, que eu estou aqui, eu sou médico, posso fazer isto, se não és capaz de o fazer. Veja, em outra ocasião, essa é uma história do médico também. Sempre a mesma pessoa encontrou outra vez, já vimos primeira parte. Procuraram um médico dentro do voo para poder ressuscitar, reanimar a vida da pessoa que já está parando. Ajudar este homem dentro do voo. Porque já não é dentro do centro médico ou de uma clínica, mas dentro do voo. Aí não se sabe se tinha lá médico ou alguém se apresentou ou não. Vamos lá ver o historiador. Em outra ocasião, eu estava em um voo quando uma mulher grávida entrou em trabalho de parto. As mulheres, lhes acontece isso. Quer dizer que o parto não avisou o feto ou o bebê. Não avisa que X hora não viajas, embora que tem mulheres que tentam forçar a viajar, mesmo sabendo que o tempo está quase próximo. Sem controlar melhor. Mas essa mulher já estava no trabalho, em trabalho de parto. Novamente, eles pediram um médico. Veja agora. Mulher que já vai dar parto dentro do voo. E o voo pediu médico. Por favor. Pediram se tivesse lá um médico. Desta vez, o médico deveria saber como lidar com o bebê, diferentemente daquela pessoa, do primeiro voo que ele viu, que estava morrendo, para socorrer, reativar a vida daquele homem. Mas aqui, o médico que estão a precisar é diferente daquele que precisaram daquele voo. Agora aqui, tem que haver um médico que sabe como lidar com o bebê, lidar com a placenta, cortar o cordão e garantir que o bebê respirasse normalmente. É isso que estavam a precisar. E que tanto a mãe quanto o bebê estariam seguros. O médico que deve se apresentar aqui, que eu sei, posso separar tudo isto e deixar a mãe e o bebê estarem seguros até que vão chegar de viagem, dentro do voo. Na verdade, é por isso que alguns médicos não se identificam como médicos. Você encontrará médicos que fingem que não se identifica de médicos. O porquê? Quando um anúncio é feito, ele se camufla, se esconde, fica no canto dele, sabendo mesmo que ele é médico. Sabe por quê? Todos os seus conhecimentos e habilidades médicas serão testados se o fizerem. É ali que vão lhe descobrir se ele é médico de verdade, ele conhece,
E se ele basear que não, de facto, eu sou médico, mas meu conhecimento é pouco. E minhas habilidades não vou aguentar fazer aquilo ali. Ficas com ele, mesmo que estão anunciando que será que temos um médico aqui. Ele é médico, mas não vai se apresentar sabendo que ele não tem conhecimento suficiente ou habilidade, que nós chamamos muito de capacidade, tanto faz, de o fazer, porque vão querer lhe descobrir, ao fazer o trabalho, o suor, o tempo que ele vai durar aí a fazer, aquecer a mente sem saber o que fazer. E no fim, diga, pá, não sei mais o que fazer. Isso ali é que muitos médicos escondem. Veja agora. E por que essa história nós temos? Eu busquei essa história, é para dizer a você que quando Jesus Cristo também, o mundo precisava de um Salvador, precisava de um médico que pode vir nos tirar nossas doenças. Um médico de verdade, que todas as nossas enfermidades, ele consegue. O pecado estava ali, que o Adão e Eva cometeu. Precisava-se de um médico que pode tirar o pecado, que pode tirar todas as enfermidades. Aquele que vai se chamar Filho de Deus. Agora, Jesus Cristo aparece, ele próprio se apresenta. Eu sou Filho de Deus. Ninguém pode ir ao Pai sem passar por mim, como filho. Eu estou a fazer a vontade do meu Pai. Mas os outros diziam, mas a mãe dele não é Maria. Os irmãos dele não são esses que vivem conosco aqui. Mas por que ele está a alegar, dizer que ele é filho de Deus? O único filho que Deus tem, que ele mandou. Enquanto que nós aqui aceitamos, nós somos servos de Deus, mas ele está a se chamar filho de Deus. Que orgulho esse? O que é que prova que ele é filho de Deus? Aí agora, a história agora está aí. Jesus nos aprova ainda como é que você é filho de Deus. Você ser filho de Deus mostra. Nos mostra, nos prova agora. Se você é médico, está aqui, alguém morrendo dentro do voo, reanima aí. Se tu és médico, está aqui uma mulher que já está em serviço, em trabalho de parto. Separa tudo do jeito que andam separar. Queremos ver a mãe e bebê seguros. Vamos diretamente. Vamos começar a ver, na vez de Jesus, o que é que prova que Jesus é Filho de Deus. Nos mostra ainda aquilo onde as pessoas deviam mesmo dizer dentro do voo, que puramente tu és médico de verdade. Já vimos teu conhecimento. Já vimos a tua habilidade. Já vimos o que tu aprendeste, o que tu sabes. Jesus aprendeu diante de Deus, diante do Pai. Então nos mostra o que tu aprendeste diante do teu Pai, lá no céu. Porque dizia que eu vim do céu e volto no céu. Saí no seio do Pai e tu a voltar. Mas não se preocupe, que estou aí vos preparar lugar. Agora nos prova, para nós também dissermos, bom médico, bom. Filho de Deus, nos disseste que és Filho de Deus, nos prova quais são as pessoas que te viram fazer o trabalho no tempo passado e no tempo de hoje, que tu prometes, confirma de ser Filho de Deus. Vamos diretamente lermos aonde começamos, né? Primeiro ponto. Nós vimos muitas pessoas acreditaram que Jesus era Filho de Deus por causa das grandes palavras que ele falou. Esse é o primeiro ponto. Tem pessoas que lhe creram
que era filho de Deus, através disso que nós já lemos aqui, São João. Ele é que falou. Lhe creram. Creem em Deus e creiam em mim também, como filho dele. Aí são as palavras que ele pronunciou aqui, creram nele. Outra parte, segunda parte. Muitas pessoas acreditam que Jesus Cristo era filho de Deus por causa dos milagres que ele fez. Vamos ler onde que as pessoas lhe creram pelos milagres. Como para mostrar que ele tinha habilidade, tinha uma identidade, que ele tirou esse curso diante do seu pai. A partir do céu que ele veio. Veja São João capítulo 2, versículo 23. Vamos ver a segunda parte. Que lhe creram como filho de Deus. João 2, 23. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Veja o que fez outras pessoas crerem em Jesus. Quando ele realizou sinais, milagres. Você não pode dizer que és um servo ungido por Deus só pela boca. Só pelo ensinamento. Tem que ter uma fé, tem que ter algo que Deus tem que te confirmar, ou você confirmar a tua fé nas pessoas, que és daquilo que tu falas. Filho de Deus. Eu não estou a dizer dom de milagres. Aqui, quando nós às vezes nos ajuntamos para a nossa fé, nós todos estamos no Marco 16. Olha os sinais que seguirão aos que creem. Ele não disse os que seguirão, os que terão dom de milagre, dom de sinais, não. Pelo menos ali, a tua fé tem que definir, receber, lutar. Se o teu conhecimento em Deus é pouco, se a tua fé é pouca, é falta de habilidade, falta de apresentar tudo que você lê, tudo que você diz amém, então tens que voltar a fazer mais um estágio da medicina, daquilo que estás a encontrar, do que estar contra quem está a socorrer pessoas, quem está ajudando os outros, quem está intervindo dentro do voo, com as pessoas que querem da saúde. Veja agora, só aqui Jesus foi acreditado como Filho de Deus através do sinal. Nós já vimos primeira parte, através das palavras que ele falou. Mas segunda parte aqui, segundo ponto, ou ali, B, nós já viemos ver que através dos sinais, também muitos lhe creram como Filho de Deus. Vamos lá ver outra coisa que ele fez. Muitas pessoas acreditaram que Jesus era Filho de Deus, porque ele foi reconhecido instantaneamente por espíritos malignos que viviam na terra havia anos. Que através daquilo que os espíritos malignos estavam já dizer de Jesus, muitos creram que, afinal, até os demônios, os espíritos impuros, que nós reconhecemos, estão a falar dele. Escuta como é que foi. Aqui agora, Marcos 1, 21 até 24. Começa a acompanhar bem comigo. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava, ele Jesus. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinavam como tendo autoridade. É isso que nós devemos ensinar também. As pessoas devem ter autoridade. Um cristão tem que aprender como ter autoridade. Jesus aqui ensinava como tendo autoridade. Ele tinha já essa autoridade. E não como escribas,
Quando Jesus entrava no Cafarnaum, naquele templo, naquela sinagoga, que eu visitei em 2015, o lugar que eu estou lendo aqui, em Cafarnaum, quer dizer que ele pregava todos os sábados que ele ia naquela sinagoga, porque o único templo era Jerusalém. E em outras partes, regiões, havia só sinagogas. É como muitas igrejas denominacionais chamam paróquias, que eles têm templo central e outros são paróquias. Nós não temos sistema de paróquias. Tudo é templo. Nós não somos de Israel, que o templo central fica no sítio tal, o resto são paróquias. Não existe. Na Bíblia, isto é problema. Israel esperava, porque o único templo que ele conhecia, afinal, aquilo tipificava Cristo. O único templo nós todos devemos entrar é Jesus Cristo. Hoje é isso espiritualmente. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo. Quando Jesus já estava pregando com autoridade, diferente com os escribas. Nós não podemos ser, estamos a pregar, estamos a dizer, estamos a ler a Bíblia, igualmente com essas igrejas mortas ou mornas. Vamos marcar a diferença como Jesus marcava a diferença com os escribas. Não vale a pena diabolizar. Dizer ao outro que ele é orgulhoso porque ele prega com autoridade e diferentemente com ou dos outros. E estava na sinagoga deles um homem. Não é Jesus que levou tal pessoa. Mas dentro das igrejas temos pessoas com mau espírito, que mesmo os pastores não aguentam chutar. Vão contar espíritos imundos, saem contar. É por isso que incomodam os servos de Deus. Incomodam outras pessoas de não viver a palavra que se prega, porque tem pessoas com espíritos imundos nas igrejas. Jesus também encontrou nessa sinagoga um homem com um espírito imundo e o qual exclamou, dizendo, não é que Jesus é que estava perguntando, como estamos a ver nas televisões aí, fala teu nome, faia, fogo, você quem é? O que é que está a fazer aí? Isso é brincadeira. São demônios eles próprios que exclamam aí, porque sabem que o homem de poder está no meio aí. Dizendo, que temos contigo? Jesus Nazareno. Qual é o problema que temos? Vieste destruir-nos. Bem sei quem és. O espírito imundo está a dizer, eu bem sei o que tu és. Escuta o demônio a falar. O santo de Deus. Aleluia. Mesmo que você duvidar de um santo de Deus, mas tem demônios que temem, que têm medo daquela pessoa, que fogem. E diz que aquele homem é santo demais. Não resisti diante dele. Está vendo? Esse é também um fator que Jesus apresentou para mostrar que ele era médico de verdade. Vamos lá ver outra. Estou a falar de médico porque contei a história de médico. Por isso que você está a ouvir toda hora repetir Jesus médico. Agora, 4 pontos. O que é que levou as pessoas a acreditarem? Quer dizer, cada qual tinha algo que levava para dizer que não. Eu como um médico, ele socorreu alguém que estava morrendo. Falta de respiração. Socorreu uma mulher dando parto, fez isso. Aquela mulher também creu que de fato você é bom médico, mas ajudaste. E quando Jesus estava aqui na terra, havia sempre grupo que criam nele como filho de Deus, com situações diferentes. Agora aqui, muitas pessoas acreditaram que Jesus era filho de Deus porque ele andou sobre as águas. Essa é outra coisa, e é ali também. Mateus 14, 22 a 25. Vou ler rapidamente. E logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, ele sozinho. E chegada já à tarde,
estava ali sozinho. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Eles, como sempre, naquele tempo, aqueles barcos a velas, tipo cortina assim, aquele sopro é que eles levava, fazia andar, não como motores hoje. Não havia motores de conduzir o barco de uma boa forma. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Estás a ver? Quando outros viram mais ele andar, disseram, e finalmente, esse é mesmo Filho de Deus. Mesmo que eu ficasse um bocado com dúvida, meu irmão, já não vou duvidar mais. Quando foram testemunhando com ele, esse nosso mestre, lhe deixamos no sítio tal, vocês próprios viram, né? Mas nos encontrou na viagem, estava a vir em cima do mar assim, como alguém está a andar em cima de um pavimento de asfalto. Isso levou mais pessoas a crer que era mesmo Filho de Deus. Esse é outro tratamento. Vamos, 5. Quinta posição. Muitas pessoas acreditaram que Jesus era Filho de Deus porque ele acalmou a tempestade com suas palavras. Não é porque ele procurou coisas assim que ele estava mexendo para a tempestade acalmar-se. Não. Vamos Mateus 8, 24, 26, rapidamente. Você que está comigo ligado. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, que pereceremos. E ele disse-lhes, por que temeis, homens de pouca fé? O medo sempre abafa a fé. O temor das coisas que vêm. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e seguiu-se uma grande bonança. Aleluia. Isso ali fez admirar os discípulos. Ei. Quem é mais que vai? Quando foram testemunhando o que aconteceu de viagem, cada vez que iam de viagem, o que vejavam Jesus a realizar, vinham testemunhar, e aquilo que dava mais a crença nos outros, que este é mesmo um Filho de Deus. Veja agora, muitos acreditaram em Jesus, que é Filho de Deus, porque ele fez alimentar 5.000 pessoas num dia. Mateus 14, 15, 21. Sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo, o lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despeda a multidão para que vão pelas aldeias e compre comida para si. Jesus, porém, lhes disse, não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Simplesmente. E ele disse, trazei-mos aqui. Tragam tais pães e tais peixes. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Não é que ele fez em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os pães aqui multiplica, não. Ele só olhou os olhos para os céus e abençoou os pães. Nem pediu em nome do Pai, nem do Espírito Santo, para os pães multiplicar. Simplesmente olhou e abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos também deram à multidão. E comeram todos, saciaram-se e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e as crianças. Você sabe onde tem 10.000 homens ou 5.000 homens, as mulheres são demasiadas,
e crianças. Mas não contaram até número de mulheres, porque são más, eram mais do que os homens. E isso levou muitos que comeram esses pães, que viram essa cena, de crer que não, esse é filho de Deus. É um filho de Deus. É um médico mesmo de verdade. Me fez isso, me fez, vi. Tratou alguém assim, vi. É essa coisa que está aqui eu a falar nesta sexta-feira. Sétima parte. Muitas pessoas acreditaram que Jesus era filho de Deus porque ele ressuscitou os mortos. Jesus ressuscitou os mortos e foi já um crédito. Lucas 7, 11 até 15. Deixa eu ler já rapidamente na minha Bíblia, como você também pode ler. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ele ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. Se você ainda não viu isso, eu já vi, já orei pessoas mortas chorando assim, e também senti esse tipo de compaixão que Cristo está falando aqui. E as pessoas voltaram mesmo em vida, hoje é viva. Conheço essas pessoas. Por que eu digo isso? É para dizer que o tal médico Jesus ainda faz hoje, ainda confirma que ele vive. Então vamos, oitavo ponto. Muitas pessoas acreditaram que Jesus era filho de Deus porque ele foi crucificado e ressuscitou dos mortos, como foi predito a ele mesmo. Ele dizia, veja só, Mateus 15, 22, 25. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercânias clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despeda que vem gritando atrás de nós. Despacha essa mulher. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorra-me. Vamos lá ver. E falando destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados, atemorizados, pensavam que vinham algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos, os meus pés, que sou mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Lucas 24, 36, 39. Quando ele ressuscitou, eles pensavam que esse aí é um espírito só de Jesus. Ele próprio está, o corpo está lá, apodrecendo lá no sepulcro. Ele disse que não, o espírito não pode ter osso e carne. Me pegam aqui. Vejam tudo quanto eu estava vivendo convosco. Pode me dar coisa, eu vou comer convosco. Está a ver? Isso ali deixou mais até o Tomé dizer que não, tu és o Senhor, o Filho de Deus. Até disse mesmo, és mesmo Deus. Isto tudo Jesus confirmou. Vamos lá ver a nona coisa. Você sabe, embora que quando ele morreu, eu esqueci ali, quando foi crucificado, que o chefe, o comandante dos militares, quando furou na costela, viu sangue e água a sair separadamente, ele se ajoelhou e disse que
de facto foi mesmo filho de Deus. Talvez todas as coisas são habilidades, confirmações, que tudo que ele fazia é para confirmar que ele é filho de Deus, era mesmo filho de Deus, vinha de Deus. Agora, nona coisa, agora é você. Você deve acreditar em Jesus Cristo e recebê-lo como Filho de Deus e Salvador aqui no mundo. Você deve pedir a Ele para lavá-lo e limpá-lo com seu sangue, que foi derramado por você na cruz no Calvário. Eu quero terminar ali. Você viu que de tudo que eu já te li, você até está a duvidar que Jesus não é Filho de Deus. E você não quer lhe receber como Senhor e Salvador. Caros telespectadores, aproveita. A graça tem limite. Deus deu a graça que tem as pessoas a te alertar, dizendo você o que está quase a vir se cumprir. Nós já lemos no São João. Ele disse que, deixa ainda você que esqueceu, porque como já falei muito de outros capítulos, o primeiro capítulo, ele disse, existem muitas moradas, vamos lá ver, que o coração de vocês não fica aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Creia em Jesus Cristo, não creia mais em muitas pessoas. No lugar de crer Deus e Jesus, não acrescenta mais Maria, mãe dela. Não acrescenta mais ali um santo qualquer. Se nós cremos os profetas, são profetas que devem nos levar a crer Jesus. Que devem nos demonstrar que Jesus está com ele. Devem nos demonstrar que eles já aprenderam, tiraram curso a Jesus. Não é na escola dos homens, mas na escola de Cristo. Que quando alguém sai, recebe diploma na faculdade de Cristo, Cristo lhe dá certificado, diploma, Espírito Santo. E lá dentro daquele diploma, ele vai manifestar pela fé, pelo conhecimento, pelas habilidades que ele conseguiu nessa formação. Ele vai manifestar mesmas coisas que ele viu lá, na escola de Jesus, ele vai praticar. Por isso que ele disse no São João 14, 12, aquele que crer em mim fará mesmas obras que eu estou fazendo. Estás a ver? E fará muitas, como dizem maiores, muitas. Porque Jesus, se fizesse anos de ministério que nós vamos fazer, só com 3 anos e meio, veja o que ele fez. Mas quem fazer agora 20 anos de ministério, 30 anos, a festejar, 30 anos de ministério, o que é que você já fez que admirou pessoas em 30 anos de ministério? Mas Jesus, 3 anos de ministério e meio. Olha aqui a Bíblia cheia de coisas. Está a ver? Por isso que ele disse que farão muitas. Então ele diz, versículo 2, né? Existem muitas moradas na casa do meu pai. Se não fosse assim, eu lhes diria, vou preparar morada para vocês. Meu irmão, Jesus está preparando morada para você. Aceita hoje como Senhor e Salvador. Abandona outros caminhos. O diabo não tem morada a te dar. Está te dando coisas para te puxar a ir e sofrer. Porque ele não tem moradas a dar a pessoas. O único que prometeu morada é Jesus Cristo. Que ele foi criar, preparar, construir e está a vir. Ele diz, 3. E quando tudo estiver pronto, aleluia, quando ele vai acabar, aprontar tudo lá. Tais moradas, cada qual sua morada, sua casa, sua residência. Então eu virei buscar todos vocês, para que possam sempre estar onde eu estiver. Você não quer estar onde está Cristo?
Pessoa diz, eu quero seguir meu pai que faleceu. Eu quero seguir minha mãe que já faleceu nos anos. Não, não é problema de ir onde tua mãe está. Você até não sabe onde ela está. Procura onde estiver Jesus, tu estar lá. Oh, meu irmão, meus amores, ainda posso terminar daqui porque o essencial, já te mostrei as confirmações, as provas que Jesus provou para dizer que Ele é bom médico, Ele trata, Ele cura, Ele socorre, Ele deu de comer, fez coisas, fez sinais, que tirou dúvidas e você hoje quer mais duvidar, com tanto esclarecimento que temos aqui na Bíblia. O que Jesus fez, até isso só porque o tempo é pouco, senão vou avançar mais coisas maiores do que aquilo que eu já li. E eu tenho essa convicção que Jesus é Filho de Deus e mais além, Jesus é o Criador dos céus e da terra e de todos os homens. Aí, isso é que te pesa mais, mas pelo menos começa a saber, se lhe crer como Filho de Deus, é a primeira maneira de entrar na revelação de Jesus Cristo. Mas, contudo, que Deus abençoe vocês, nossos irmãos, nossos telespectadores, nossos bem-amados, qualquer canto do mundo estiver, se vivas aqui em Angola, vivas aqui em Cabinda, nós somos facilmente ser localizados a partir desse canal. Comenta aquilo que edifica. Não comenta aquilo que te aprova um ódio ou combater aquilo que sai para edificar os outros. É como o irmão Brana disse, o profeta Brana tinha dito que a mesma chuva que caiu para destruir o mundo, aquelas águas matou incrédulos, mas aquelas águas salvou próprio o Noé, porque aquelas águas que ele fez transportar própria a arca que era em forma de barco. Sem aquelas águas o barco de Noé não podia navegar, não podia andar. Para ir se encontrar num canto que Deus lhe preparou viver aí com seus filhos, com suas mulheres. Sair daquela parte que ele viveu todo mal. Estás a ver? A palavra de Deus vem edificar os eleitos, mas aquilo dá escândalo, dá raiva para a semente do Satanás. Mas não, aquilo não se preocupa, irmão. Se você não é do nosso Pai, não comenta nada. Mesmo se você comentar, não vou parar de pregar. Pelo contrário, vou pregando os eleitos a ser despertados, a crer em Jesus. Se você não está interessado nisso, passa. Aquilo é rede social. Mas aquilo está te ajudando, consome. É um remédio para a tua alma. Não é minhas palavras, mas são as palavras divinas que ajuda e salva quem está perdido, porque vai encontrar seu Salvador. O Salvador é o Senhor Jesus Cristo. Salvou-me, também estou a dizer-te que Ele escolhe, que Ele lava-te pelo sangue dele, limpa você, salva você. De todas as maneiras, o nosso tempo chegou no seu término. Shalom a todos, passa um bom dia, que Deus abençoe você. Até próxima semana, se Deus querendo, na sexta-feira, de novo virei com uma outra história e que vai diretamente com aquilo que está na Escritura Divina. Jesus Cristo, Ele, confirmado por Deus e fez tudo, que tirou dúvida, que Ele foi mesmo treinado por seu Pai. Tchau, tchau. Muito obrigado. Até já.